Na aula de hoje, nós vamos começar fazendo a correção da atividade que foi passada na semana anterior, certo? Na primeira questão diz o seguinte: leia o texto e, com base no que você estudou sobre os povos polinésios, habitantes originários da Oceania, respondam as questões, tá? Como os povos polinésios passaram a habitar as ilhas da Oceania, né? Então, por meio de grandes navegações e de diferentes fluxos migratórios, eles chegaram a diversas ilhas da Oceania, independentemente. Essas migrações partiram de acordo com historiadores do sudeste da Ásia. B. Embora tenham uma origem comum, os povos polinésios são diferentes entre si, do ponto de vista cultural. Por que isso ocorre? Eles permaneceram isolados em ilhas distantes entre si durante muito tempo, o que permitiu que sua língua e sua cultura tomassem outros rumos do que os de outros povos polinésios em ilhas distantes. O C é uma resposta pessoal. Vamos para a segunda questão. De que forma os europeus chegaram até a Austrália e as ilhas da Oceania? Por meio de expedições, a maioria de cunho científico, para mapear o Oceano Pacífico. Como e quando se iniciou o processo de colonização da Austrália? A Inglaterra estabelece uma colônia penal na Austrália, no final do século XVIII, que passou a ser povoada por pessoas que eram condenadas na Inglaterra, tá certo? Na nossa próxima página, ele está pedindo para você assinalar a alternativa, que contém a afirmação correta. É o nosso segundo item aqui. Na quinta questão, ele quer que você leia o trecho e depois explique por que esse protesto ocorreu. Para muitos australianos, o Dia da Austrália, comemorado em 26 de janeiro, representa o início da opressão do povo aborígene. Por isso, eles exigem a reforma da data e a chamam de Dia da Invasão. Aqui está pedindo para você observar a fotografia, né? Depois identifique as principais características dos fluxos migratórios. A fotografia ela representa o período que seguiu a Segunda Guerra Mundial, quando países da Europa e Ásia se encontravam em difícil condição socioeconômica, consequentemente fazendo aumentar aí os fluxos migratórios para regiões pouco afetadas pelo conflito, como a Austrália, que recebeu novas levas de imigrantes vindo dessas regiões. Na aula de hoje, nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, a região polar do Ártico. A região do Ártico ela é delimitada pelo Círculo Polar Ártico e abrange parte dos territórios da Eurásia e da América do Norte, assim como todo o Oceano Glacial Ártico. A diferença mais significativa entre a região do Ártico e a região da Antártida está no fato de que o Ártico, embora englobe áreas continentais da América e Eurásia, não apresenta uma massa de terra como a Antártida, que é um continente coberto e rodeado por gelo. Aqui você tem a região polar do Ártico, tá? A navegação no Oceano Glacial Ártico é bastante difícil, pois parte significativa dela apresenta banquisas e icebergs, né? As banquisas são camadas de gelo que é formada pelo congelamento da superfície da água do mar. Os icebergs são blocos de gelo de tamanho considerável que se desprende de geleiras e passa a flutuar no oceano, tá? No entanto, em razão da proximidade com o norte da Europa e a América do Norte, a região foi mais explorada do que a Antártida até o século XX. As atividades econômicas e os recursos naturais da região. Atualmente estima-se que cerca de 1/4 das reservas de petróleo e gás do mundo, que ainda não foram exploradas economicamente, esteja localizado sob o leito oceânico na região polar do Ártico. Diferentemente do que ocorre na Antártida, porém não foram estabelecidas regras específicas no que diz respeito à soberania dos territórios no Oceano Ártico. Como consequência, os países que têm território no Ártico se empenham historicamente em reivindicar soberania sobre áreas nas quais existem reservas de petróleo e gás natural. Tá? Observe no mapa ao lado aí a localização das principais reservas de recursos naturais do Ártico. Tá? Então, você pode observar aqui nesse mapa, tá bom? Após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia e os Estados Unidos buscaram expandir sua influência na região no contexto da Guerra Fria, assim como fizeram alguns países europeus que também possuem território na região, como a Noruega. A exploração econômica de fontes de petróleo no Ártico, contudo, começou apenas na década de 1960 por empresas transnacionais.
Em 1982, a Convenção Internacional sobre o Direito do Mar da ONU passou a conferir aos países direitos econômicos sobre até 200 milhas náuticas a partir de sua costa, ou o equivalente a cerca de 370 quilômetros. Países com território no Ártico, obviamente, buscaram estender suas fronteiras marítimas para adquirir direitos de exploração e desenvolver futuros campos petrolíferos na região. Em 1996, foi estabelecido o Conselho do Ártico, composto pelos 8 países que possuem parte de seus territórios na região: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Rússia, Noruega e Suécia, objetivando a criação de políticas conjuntas para a região. Tá? Atualmente, os Estados Unidos têm no Alasca seu principal campo petrolífero que vem sendo explorado economicamente. Já a Rússia enviou em 2007 2 submarinos a uma profundidade de mais de 4 quilômetros, ficando no leito marinho uma bandeira russa de titânio e demonstrando a intenção de reivindicar territórios que contêm valiosas reservas de petróleo. Embora envolva condições extremas, a exploração de petróleo no Ártico tende a se tornar economicamente cada vez mais viável, uma vez que a demanda por petróleo, um recurso não renovável, tende a crescer nas próximas décadas. A pesca no Ártico. Longas semanas de escuridão durante o inverno, temperaturas congelantes, ventos fortíssimos e o perigo constante de se chocar com icebergs gigantes. Esses são alguns dos perigos envolvidos na atividade pesqueira no Ártico. Historicamente, porém, a importância dessa atividade na região é justificada pela riqueza, de animais marinhos, ou seja, a rica diversidade de animais marinhos, como baleias, krill e bacalhau, que estão entre os mais explorados pela pesca comercial. A população do Ártico. No Ártico, as condições impostas pelo clima polar são rigorosas. Durante o inverno, a longa noite polar estende-se por meses e as baixíssimas médias de temperatura desafiam a sobrevivência de plantas, animais e seres humanos. Praticamente toda a fauna e flora se concentram nas áreas continentais onde ocorre o permafrost, que se torna terreno fértil para a vegetação de tundra, composta principalmente de musgos e líquens e que suporta uma rica fauna, incluindo os animais como o urso polar, o caribu e o lobo do Ártico. Sobre o grande manto de gelo do Polo Norte, não cresce nenhuma vegetação, não há nenhum povoamento ou mesmo bases científicas permanentes, como ocorre no caso da Antártida. Apesar do clima diverso, muitos povos compõem a população nativa da região, por exemplo, os Inuits, que habitam principalmente áreas da porção norte do Canadá. As vestimentas e moradias tradicionais desses povos são desenvolvidas como recursos coletados no ambiente, como peles de animais. No entanto, atualmente a maioria vive em casas comuns feitas de materiais modernos e utilizam roupas de materiais sintéticos. Embora seja culturalmente diferente entre si, esses povos apresentam semelhança no que diz respeito ao seu modo de vida, baseado no extrativismo e em um forte senso comunitário. A organização em comunidades, caracterizada pelo auxílio mútuo, é uma forma de subsistir em áreas nas quais a vida é, em larga medida, influenciada pelas condições do ambiente. As principais cidades estão localizadas nas áreas continentais e também em áreas insulares, como a Groenlândia e a Islândia. Permafrost, camada de solo permanente congelada que ocorre no Ártico, dadas as condições de temperatura. Aqui eu tenho moradias, nessa imagem, moradias cobertas de neve em Nuuk, Groenlândia, território que pertence à Dinamarca. Ameaças ambientais ao Ártico. Em função da elevação da temperatura média do planeta, verificada nas últimas décadas, a calota de gelo do Oceano Ártico e o manto de gelo da Groenlândia vem apresentando uma redução gradual de sua extensão. O mesmo vem ocorrendo com geleiras no norte do Canadá e no Alasca. Estudos feitos por cientistas indicam que esse processo deverá causar até o final do século XXI o derretimento de grande parte da calota de gelo do Polo Norte. A redução da calota do Polo Norte, por sua vez, tem causado alterações na cadeia alimentar, da qual depende a vida na região, e prejudicado animais como o urso polar, que durante a primavera precisa caçar em plataformas de gelo marinho para acumular estoque de gordura.
O período de degelo tem sido cada vez mais curto e vem causando grandes dificuldades a esses animais, que buscam em vão se locomover e encontrar alimentos com o gelo derretendo rapidamente. Outra consequência do derretimento é a elevação gradual do nível das águas dos oceanos e o aumento do número de icebergs à deriva. Além desses impactos, podemos citar a pesca, que tem levado, segundo estudos, à diminuição da população de várias espécies de peixes. A pesca excessiva deve, nas próximas décadas, prejudicar não apenas o equilíbrio no ecossistema oceânico, como também levar à redução no estoque de peixes explorados comercialmente, prejudicando economicamente diversas nações. Aqui nessa imagem, você está vendo aqui o derretimento do gelo, tá? O derretimento do gelo aí faz desprender imensos blocos de geleiras que passam a ficar à deriva no oceano, como você pode observar aqui nessa fotografia. E por aqui nós concluímos o nosso capítulo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.